Fala pessoal, muito boa noite. Vamos aí para mais um radar do Swing Trade, onde eu vou compartilhar com vocês algumas ações aí que eu acho que está interessante graficamente para o decorrer da semana. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixe o seu joinha para o YouTube entender que esse vídeo é de boa qualidade e entregar para o maior número de pessoas aí possíveis, beleza? Lembrando que se você quiser ver a análise de algum ativo em específico, deixe aqui nos comentários o ativo desejado e o tempo gráfico. E para a próxima semana eu comento aqui também a análise dos ativos que vocês aí do outro lado selecionaram. Beleza? Aqui atrás na tela tem o meu Instagram, Murilo com 2i Invest, onde eu compartilho lá diariamente os trades, estudos sobre análise técnica, como é que funciona a nossa sala também ao vivo fechada para day trade. Posto bastante conteúdo referente à análise técnica, nossas operações finalizadas, tanto no swing trade quanto no day trade. Então tem bastante coisa, padrões de análise técnica. Então tem bastante coisas aqui. Inclusive no final do vídeo eu dou uma passada pelos destaques da semana que eu postei, que eu posto, na verdade, todas as segundas-feiras antes da abertura aí do mercado. Beleza? Então vamos lá para o gráfico, que é o que realmente interessa. Deixa eu só... Não tá aparecendo. Bora. Vou começar então pelo Ibovespa, dando uma analisada no Ibovespa. Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor. Ibovespa aí hoje abriu a semana com uma queda de 1,65, né? Fechou aí com 1,65 de queda. Vale ressaltar que estamos em cima de uma zona importante de suporte, que é esse antigo nível de resistência desse canal aqui de curto prazo, que foi rompido no final da semana passada e agora pode estar fazendo um processo de pullback, tá? Só que lembra que eu tinha comentado que essa região onde testou aqui, que é essa linha vermelha, é um nível importantíssimo de resistência, onde já trabalhou aqui, ó, resistência, resistência, aqui foi suporte, aqui resistência, então é um nível importantíssimo que encontra-se aí na casa dos 112 a 113 mil pontos. Tá? O ideal seria que pro Ibovespa seguir a sua tendência de alta no curto prazo, se manter acima desse nível, dos 109 pontos, né, 108 mil pontos, para aí deixar um fundo ascendente e vir fazer um novo pivô de alta que seria acionado no rompimento aí da região dos 113,5. O ideal é fechar a semana aí, né, acima de 113 mil pontos e 500, 103.500 pontos, para manter a expectativa aí de alta no curto prazo. Tá? Mas temos aqui nível importante do suporte um pouco mais abaixo, caso a correção seja um pouco mais ampla, aí na casa dos 107 a 106,5, tá? Então, os ativos, uma semana complicada, tá, pessoal? Porque na semana passada a maioria dos ativos conseguiram se desenvolver bem, deram bons movimentos para quem pegou já no início da semana, e para essa semana precisamos aí de correções ou algum dos ativos que eu trouxe, que eu selecionei para vocês, acabaram já passando do ponto um pouco, né? Mas vou comentar com vocês e caso eu volte ali no ponto, segue válido também aí uma oportunidade. Tá? Então tem bastantes ativos que já estão na metade do movimento ou estão em processo de correção sem um ponto adequado de entrada no momento. Tá? Então o primeiro dos ativos aí é Qual 3, acho bem interessante aí na ponta da venda. Tá? Então Qual 3 aí na ponta da venda, a gente dando uma olhada pelo semanal, que eu sempre gosto de trazer para vocês, como eu faço as análises para swing trade, que é dando ênfase com o semanal de base e o diário para procurar o melhor ponto de entrada, seguindo também o gráfico semanal. Então, se a gente reparar aqui que Qual 3 já está trabalhando dentro de uma tendência de baixa de médio prazo, sendo seguido aqui por esse canal bem desenhado, né? Nas últimas 4 semanas ele fez um movimento de correção, testou esse nível de resistência aqui do canal de baixa e deixou esse candle aqui demonstrando fraqueza, né? Que foi a semana passada que fechou com essa barra de rejeição em cima de um nível de resistência, podendo fazer o retorno aqui para sua tendência principal, que é de baixa, tentar buscar um retorno até a região do seu fundo anterior, na região aí dos 4,20. Tá? Então, se a gente olhar aqui pelo gráfico diário, a gente consegue ver que já perdeu força, né? Já perdeu força. A entrada por aqui seria pelo semanal, como comentei com vocês, seria na perda da mínima da semana passada, em 6,04 e o stop na própria máxima do candle gatilho, um pouquinho mais acima, na região de 6,80, tá? Então seria um stopzinho aí de 11% na volatilidade só para evitar
para evitar violino nessa região, tá? Para evitar nessa região, para tentar buscar na onde? O retorno até essa faixa aqui embaixo, seria mais de 2 para 1, 21%. Indo para o gráfico diário, na perda da mínima desse candle aqui, ativaria uma venda, né, no caso de hoje. Aí o stop você tem a opção de deixar pelo semanal, que ficaria aqui em cima, que seria o técnico de 11%, que é bem acima do que eu gosto de trabalhar. Então, nesses casos, que é um stop de segurança, que eu chamo que é acima do que eu utilizo, que é o stop de volatilidade, eu diminuo a mão, tá? Então, só para ficar esse detalhe. Então, você tem a opção de querer um trade um pouco mais curto e jogar ou na máxima desse candle gatilho, que seria 2,90, eu acho muito curto também para o momento de volatilidade que a gente está no mercado, ou você tem a opção de mirar aí 6, 7% acima do candle gatilho pelo diário, tá? Que seria 6% acima do fechamento de sexta-feira, para tentar pegar um retorno até o primeiro nível de suporte, que seria essa região, né? Que seria essa região como uma parte de uma parcial para tirar o risco da operação, e tentar o alvo maior lá embaixo. Seria a venda na perda da mínima desse candle pela ótica do diário. Acho que até encaixa mais do que pelo semanal, né? Pelo semanal pode ser que alguém possa ser que dê para levar aí já mais pro médio prazo, que não faz tanto sentido aqui para o vídeo de segunda-feira, né? Então trades mais curto, que seria a ótica aqui do diário, para tentar pegar o retorno a essa região de primeiro alvo, esse fundo prévio, e depois o alvo final aqui embaixo, tirando o risco dessa operação. Seria basicamente, né, correr um risco aí, vendo pela ótica do gráfico diário. Eu sei que eu já comentei do semanal, mas faz mais sentido pelo diário. Do stop na volatilidade aí de 6,5 acima do fechamento de sexta-feira, que seria um stop na volatilidade, para tentar o primeiro alvo aqui embaixo de 10%, ou seja, já é mais do que 1 para 1, e o alvo final no fundo principal dessa movimentação de baixa aí de 18%, tá? Então um tradezinho aí de venda em qual trade, tentando pegar o retorno para a tendência principal de médio prazo, que é de baixa. Outro ativo é Mafrig. Mafrig a gente consegue ver também pela ótica do semanal, que fez quase o mesmo processo. Vem em forte movimentação de queda, se afastou da média, tá vendo a distância que ficou da média? Olha, a média está aqui e o preço está aqui, ou seja, fez um retorno. Né? Fez um retorno, quem pegou aqui embaixo até pegou um tradezinho de contratendência, mas com o fechamento da semana passada, em cima de um nível de resistência dessa LTB de médio prazo, média móvel de 20 descendente, rejeição, né? Ou seja, essa sombra inferior, superior, demonstrando aí fraqueza na tentativa de uma continuação de movimentação de alta, que seria aí quebrar essa estrutura de baixa para tentar iniciar uma tendência de alta. Mas, por enquanto, está perdendo força, perdeu a mínima da semana passada. Então, aqui eu vejo como uma boa oportunidade também. Mafrig tentando, pela ótica do semanal mesmo aqui, como base, tentar pegar um retorno, pelo menos até o seu fundo prévio aí de 21%. O stop aqui, a entrada seria na perda da mínima da semana passada, e o stop na máxima. Stopzinho aí de 7,5%, né, 7,68%, para tentar pegar um retorno de 22%. E aí, é claro, sempre com a parcial na metade do caminho, de 1 para 1, o tamanho do seu risco, que seria a entrada na perda da mínima da semana passada. Qual que é o alvo principal? O alvo principal seria esse fundo, né, e essa zona de fundo aqui, ó, do 6,30. A parcial na metade do caminho, de 1 para 1, o tamanho do seu risco, com 50% da posição. O stop é na própria máxima do candle gatilho. Então, tá vendo como faz total diferença essas relações entre o espaço que o ativo tem para andar a favor da sua operação versus o risco que você está correndo. Tá? Então, aqui também Mafrig na ponta vendedora, que é um dos setores aí que está sofrendo bastante, com JBSS, Brasfoods aí vem apanhando bastante, né? O ativo mais forte é BIF, mas que também está sem ponto de entrada favorável no começo. Eu acho aí bem factível uma entradinha de venda pelo único ativo do setor que ainda tem um ponto interessante para tentar pegar a continuação dessa tendência principal, que é a Mafrig na ponta vendedora, correndo um risco aí de 7,68% para tentar pegar um alvo final aí na casa de 20% e, claro, fazendo a parcial na metade do caminho, de 1 para 1, o tamanho do seu risco. A gente dá uma olhada aqui no gráfico diário, hoje ela já perdeu força, reparem que ela testou
zona importante de resistência, né? Essa LTB acabou perdendo força, deixou a região de fundo e veio aqui para perder o seu fundo prévio, que seria essa região, né? Que seria essa região. Então seria tentar pegar a tentativa aí de uma volta para sua tendência principal para essas zonas de fundo aqui embaixo, entre 6,63 e 6,20. Tá? Então também Mafrig é um que eu acho bem interessante para venda. Carrefour até andou bem no dia de hoje, olha, então aqui seria o que? Só para mostrar para vocês, tá? Depois eu vou até mostrar que ela era um dos destaques que eu postei hoje antes da abertura, mas que andou, mas se caso volte no preço de entrada, que seria no rompimento da máxima da semana passada, ainda segue válida a entrada. Por quê? Estamos num ativo em cima de uma zona de suporte de longo prazo. Se eu tirar o zoom para vocês, olha aqui, tá em cima dessa zona de suporte aqui importantíssima, tentando pegar aí, né, tentando ganhar força em cima desse suporte para iniciar o movimento de alta. Se a gente olha pelo gráfico diário, olha a divergência que tem aqui. A gente tem no preço, deixa eu só ajeitar aqui. A gente tem no preço topos e fundos descendentes, né, que seria aqui, ó, topo, fundos, perdão, mais baixo que o fundo prévio no preço, só que reparem que aqui no indicador do OBV a gente tem fundos ascendentes já, olha. Uma divergência forte de alta no RSI. Também uma divergência nesse mesmo modelo, tá vendo? No preço, fundos descendentes. No indicador, fundos ascendentes, tá vendo? Fundos aí bem ascendentes, ou seja, tentando aí mostrar uma movimentação de alta que o papel pode vir fazer. Aqui, nesse caso, como eu já tinha postado lá no destaque da semana, a entrada seria aqui, olha. Inclusive já foi até acionada. O melhor ponto seria aqui, a entrada no rompimento da máxima de sexta com stop. Aí teria duas opções. Você pode deixar o stop curto aqui nessa região ou o stop abaixo desse nível aqui de suporte, que é o que eu acho mais adequado, que seria abaixo de 13,80, para tentar pegar aí um retorno até essa zona de topo aqui de liquidez, na região aí dos 15,90, e depois jogar o alvo aí mais 2, 3 vezes para cima, tentando alongar o trade, visando uma divergência de alta do papel. E também a confluência que está em cima de um suporte importantíssimo de longo prazo. Então, se a gente tiver uma retomada da bolsa, um movimento aí, uma continuação do movimento forte de alta que a gente fechou a semana passada, é um dos papéis aí que eu acho que está interessante, que apesar de já ter passado do ponto, caso ele volte nessa região de 14,85, eu ainda acho válido a entrada. Tá? Que aí seria, né, por aqui, ó, do primeiro nível do rompimento da máxima de sexta para o stop curto, seria um stop de 4,40 e o stop mais adequado que eu acho seria de 6,5. Então é um stop dentro do permitido para tentar buscar um primeiro retorno de 7%. Né, que seria entre o fechamento desse topo e a barra, né, e o pavio, perdão, e o pavio superior. Então, aí, em média, 7% de ganho na possível valorização do ativo no primeiro nível. Ou seja, já conseguiria tirar o risco dessa operação aí, né? Ou seja, fazendo a saída parcial e mantendo um residual aí para tentar pegar 2, 3 vezes o tamanho do risco, que é como eu gosto de trabalhar. Então aí, Carrefour, caso volte na região aqui dos 14,76, 14,85, né? Acho válido aí a entrada ainda em Carrefour. Se a gente dá uma olhada aqui no semanal, deixa eu mostrar o indicador para vocês também. No semanal já está com uma leve divergência, né? Não é tanta divergência, mas reparem que no estocástico ele já está querendo sair de uma zona aqui de sobrevenda. Opa, deixa eu tirar aqui. Uma zona de sobrecompra, né? Saindo da zona de sobrevenda, perdão, eita lá, né? Saindo dessa zona aqui de sobrevenda, ou seja, podendo indicar uma movimentação de alta aqui em Carrefour depois o reteste nessa zona de suporte. Se a gente reparar aqui para trás, olha a mesma situação, ele retestou essa mesma linha aqui de suporte e olha que o estocástico também saindo da zona de sobrevenda. Então também é um ativo aí que eu acho bem interessante e resolvi trazer aqui para vocês. Já na ponta, essa aqui na ponta compradora e 2 na venda. Outro que se voltar a subir, também acho interessante, que é do setor financeiro, é Itube 4. Tá? Itube 4, olha lá. Por quê? Temos aqui no gráfico diário uma movimentação de alta,
né? Movimentação de alta, um recuo e continuação de alta, e deixando fundos ascendentes, que é o que chamou bastante atenção. Então teve aqui um fundo, um novo fundo ascendente e um pivô de alta confirmado no final da semana passada, e agora entramos num processo de correção. Mas reparem que, deixa eu só tirar, que o processo dessa correção está em cima do seu nível anterior de topo, tá vendo? Então pode estar sendo todo esse processo um pullback de continuação, e a gente pode esperar aí no rompimento desse topo aqui para YouTube um novo pivô de alta, e aí a gente tem alvos lá na casa de 28,89, né? 28,89 e depois 30,23, que seria basicamente pegar um retorno para essa zona de topo principal que deu início a toda essa estrutura de queda do papel, né? Aqui, para ficar até mais claro, para quem me segue no Instagram já consegue ver lá em primeira mão, a gente tem um Okoi, que seria um padrão de reversão. Seria um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Essa base de baixa, aí um ombro, cabeça, ombro invertido, tentando pegar esse retorno aqui de YouTube para o seu topo principal, que seria em confluência aí com a projeção de Fibo, lá na região dos 30 e 23. Tá? E aí seria tentando pegar esse retorno no rompimento aqui do topo em 26,49, com o stop aqui no fundo técnico, que seria 5,35, ou um pouco mais abaixo, ainda na volatilidade, lá para baixo, na casa dos 6,65. Tá? Para tentar pegar aí no primeiro alvo aqui em cima de 9% e o retorno principal de 14%, ou seja, mais do que 1 para 1. Então é um ativo que eu acho interessante aí também, e YouTube, se caso voltar a subir. Tá? O que eu queria mostrar para vocês também, só antes, pessoal, que tá rolando um cupom, tá? Tá rolando aí o cupom nosso, o cupom é Aniver, deixa eu só tirar aqui, ó. Aniver Canal, com 30% à vista no boleto e 20% off no cartão em até 12 vezes. Lembrando que esse cupom é válido apenas para nossas assinaturas aí, para todas as nossas assinaturas, perdão, né? Então, Aniver Canal, que é um presente para vocês, onde vocês vão ganhar esse desconto aí em todas as assinaturas nossas, apenas 30%, né, à vista no boleto e 20% off aí no cartão em até 12 vezes. Beleza? Então, para fechar aqui, vou só comentar com vocês o que eu falei sobre as postagens do Instagram. Vou trazer aqui para vocês, olha, o estudo do Ibovespa que eu faço. Olha aqui que eu comentei de Carrefour. Então, para quem me segue lá, para quem quer receber em primeira mão, sempre na segunda-feira antes da abertura, eu já tinha comentado sobre Carrefour. Tá vendo? Sobre a divergência, olha. Fundos mais baixos no preço, e no indicador de força, fundos mais altos, podendo mostrar aí o enfraquecimento da tendência de baixa e um possível movimento de alta, que seria, tá vendo, o melhor ponto de compra aqui no rompimento de sexta, o stop aqui ou aqui embaixo, para tentar pegar um retorno pelo menos até esse topo anterior, na casa aí dos R$16. Então, só para vocês verem aí, então ficar à vontade para me seguir. Vamos ver outro aqui que eu tinha postado. Ó, Eneve também, possível pivô de alta, eu tinha deixado lá. Goal 4, uma possível continuação da estrutura de alta. E Pague Menos também, com o mesmo padrão que eu comentei de YouTube. Olha lá, um possível Okoi. Tá vendo? Ó? Um ombro, cabeça, ombro. Olha. Invertido, né? Ó, base de baixa, ombro, cabeça, ombro invertido. Rompendo aqui 4,60. Também tentar pegar a continuação não, né? Um início da movimentação forte que Pague Menos pode entregar, para tentar buscar até a região aqui dos 5,60. Tá? Então também até fica de dica. Pague Menos 3, no rompimento aqui da região de 4,60, 4,50, pode acionar um pivô de alta aí e ganhar força para ir testar a zona dos 5,60. E caso fique alguma dúvida, essa publicação tá lá no meu Instagram. Beleza, pessoal? Acho que aqui acabou. Tem YouTube que também comentei com vocês, ó. Como ainda não andou, eu trouxe aqui, ó. Tá vendo? O mesmo padrão, ó. Aqui tem os alvos, tal. Eu marco tudo certinho para vocês. Base de baixa, o padrão, os pontos. Publico todo dia, toda segunda-feira, na parte da manhã, lá no meu canal, lá no Instagram. Beleza? Então, foram esses os ativos aí do radar de hoje, tá, pessoal? Deixa eu só arrumar aqui a câmera. Esses foram os ativos aí do dia de hoje. Espero poder ter ajudado vocês. Espero que estejam gostando do conteúdo, tá? Espero que estejam gostando do conteúdo. Se puderem deixar um feedback aqui, tanto positivo quanto negativo, ficarei muito grato,
Ficarei muito grato até para eu entender se esse vídeo está sendo ou não de boa qualidade, né? De estar servindo para vocês aí também no dia a dia, com os conceitos técnicos que eu trago aqui para vocês, beleza? Então é isso aí. Boa semana de trade para todos e até mais.